Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, certamente estamos nós aqui mais uma vez, reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pois a tua palavra diz: aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estaria presente. E aí, meus irmãos, para darmos início a essa mensagem, pegaremos a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18, que diz assim: a vinda de Cristo. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como outros homens que não têm esperança. Se crermos em Jesus, que morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. E eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, que nós que ficamos ainda vivos, não procederemos aos mortos. Certamente, irmãos, aqui nós vemos que o Senhor vem nos trazer a esperança de todos aqueles que morreram no Senhor, que passaram por essa terra e creram no Senhor, ressuscitarão com Cristo, ressuscitarão na vinda do Senhor. E aqueles que ainda não padecemos, nós que ainda aqui estamos, até o tempo em que o Senhor vir, aqui fala sobre o arrebatamento, né? E até o tempo que o Senhor vir à terra, e nós, se aqui ainda estivermos, seremos com Ele arrebatados. E quando for dado o sinal, a voz, arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e depois nós vivos, que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens e ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E aqui, meus irmãos, nós vemos três momentos, né? Três momentos em que acontece: o Senhor arrebata as pessoas que aqui antes da grande tribulação, né? Da grande tribulação, Ele faz o arrebatamento, leva a toda a igreja para os céus, e depois disso começa a grande tribulação, né? A grande tribulação, e Deus mesmo descerá do céu, e depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso, Deus mesmo descerá do céu quando estiver acontecendo a grande tribulação. O Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E aí então as pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitadas. E depois os que ficaram aqui na terra, que não deram ouvidos à palavra, que não buscaram a Deus
nos tempos de graça, como ainda estamos vivendo, né? Um tempo de graça, um tempo de perdoarmos uns aos outros, de sermos perdoados, né? De nos arrependermos de nossos pecados, né? Um tempo de graça. Então, esses que ficaram serão arrebatados se arrependerem, né? Se arrependerem, né? Se vierem a se arrepender, né? E com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor, e serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto consolai-vos. Então, meus irmãos, o Senhor traz essa palavra para que nós consolemos uns aos outros, porque muitos, né, que já se foram, né, e pessoas que nós sentimos falta, eles que creram no Senhor ressurgirão, né, ressurgirão dos mortos e voltarão à vida. Por isso o Senhor nos deixa essa palavra, né, essa palavra que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. E aí, meus irmãos, só para a gente ir concluindo essa mensagem, em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no dia que diz assim, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, reunião, né? Os adversários, aqueles que se levantam contra tudo que é divino, aqui já fala sobre a grande tribulação. Portanto, agora tomai o lugar. Aqui, meus irmãos, está falando sobre a construção do terceiro templo, né, em Jerusalém, sobre o império do anticristo, né? Não lembrei-vos que dizia estas coisas quando estava ainda convosco. Agora sabereis perfeitamente que algo o detém, é o modo que ele só se manifestará no seu tempo. E aqui, meus irmãos, que o anticristo, ele ainda não se manifestou, porque ainda não chegou o tempo, né, da sua manifestação, e também porque a igreja aqui ainda o detém, né, através da palavra de Deus, das revelações, das verdades que o Senhor revela aos seus profetas, né? Então ele ainda não se manifestou, não apareceu, porque é meio complicado para ele aparecer no momento em que a igreja aqui ainda revela a todo instante as suas artimanhas, as suas falcatruas, né? As suas delinquências, né? Então por isso, e também porque ainda não é o seu tempo. Então, meus irmãos, precisamos nos atentar à vinda do Senhor, nos preparar, né? Nos preparar para esse tempo, para o arrebatamento, para a vinda do Senhor, né? Porque muitos não acreditam, né, que o Senhor arrebatará a sua igreja, mas hoje ele vem trazer essa palavra de consolo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? Portanto, no versículo 18 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, meus irmãos, certamente o Senhor virá. O Senhor virá e Ele buscará a tua igreja, buscará a tua noiva, né? A tua noiva. Ele fará o arrebatamento, né? Muitos não comentam por aí, não comentam porque também não faz assim, não é do
do agrado deles falar sobre essas coisas, porque o apego, né, como eu sempre falo aqui, o apego a todas as coisas dessa terra tira muito a pessoa da presença de Deus. Tira muito a pessoa da presença de Deus. Como o Senhor mesmo disse, não podemos amar a Deus e ao dinheiro, porque odiaremos a um e amaremos ao outro. Assim acontece tanto com um dinheiro que a gente ama, se nós amarmos, assim também acontece com os bens materiais, se não colocarmos Deus em primeiro lugar. E por isso, meus irmãos, por isso o Senhor muitas das vezes não consegue trazer esta mensagem, não consegue revelar para outras pessoas, porque o apego não deixa que o Senhor fale ao coração. Por isso, cada dia mais precisamos nos desapegar de todas as coisas dessa terra, né? E colocando Deus em primeiro lugar cada dia mais, para que assim o Senhor venha nos revelar, né? Venha nos revelar para que assim nós passemos esta mensagem, consolemos uns aos outros. E é isso, meus irmãos. Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade. E louvo e agradeço a Deus pela sua vida. E obrigado pela sua atenção.